Declaro aberta a 20ª aqui no Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Conforme a art. 68, parágrafo único do Regimento Interno, convido o vereador Lucas Rafael Santos para secretariar os trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Alcemir Monferdini Júnior, ausente. Antônio Francisco Leodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosimélia Aparecida do Prado, ausente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno. Sim. Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra. Eu pedi a palavra. Conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os demais vereadores, vereadora, ao público que nos acompanha, presencialmente pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Queria aqui, primeiramente, agradecer ao deputado federal Júnior Amaral pela visita que fez ao nosso município durante o recesso nosso agora parlamentar, né? A gente teve a oportunidade de visitar o bairro Cachoeira dos Félix, visitamos também alguns trechos de estradas lá que necessitam de recursos para calçamento rural e ele se comprometeu a aportar os recursos necessários para resolver parte dos problemas que lá estão. E isso é muito importante, estar próximo da população, né, para acompanhar a necessidade real do pessoal. Sobre também, que eu queria falar para vocês, no início do ano, eu cheguei a escrever um projeto de emenda à lei orgânica sobre as emendas impositivas nossas para a possibilidade de pagamento de pessoal na área da saúde e cheguei a colher algumas assinaturas, mas deixei engavetada mais para frente, até porque tinha um prazo bem legal para a gente indicar essas emendas, e o prazo vai se findar agora em agosto. E daí, né, no último mês, eu com o vereador Bug e a vereadora Rosimélia tivemos no hospital, e conversando com o diretor clínico, com o provedor do hospital, eu cheguei a mencionar para eles esse projeto, eles falaram que o projeto é muito bom e pode favorecer até eles lá. Então, eu resolvi desengavetar ele, pedi para a doutora Neiva ele novamente, e colhi mais 2 assinaturas hoje, colhi a assinatura do Bug, do Rodrigo, a quem eu agradeço, e queria falar para os demais vereadores, né, que ainda não assinaram o projeto de emenda à lei orgânica 001 de 2025, que o projeto está à disposição para todo mundo que quiser assinar. Eu tive um ok do jurídico da Câmara, que não, pelo menos à primeira vista, não há empecilhos em apresentá-lo, e também de outras pessoas também. E muito importante também salientar que nos últimos 2, 3 meses, a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados a nível federal, chegou a discutir essa mesma situação a nível federal, para as emendas federais. Então, se eles podem fazer, por que nós não podemos? Mas não tem nenhum município que não fez ainda. Mas por que a gente não pode ser o primeiro? E a gente vai acabar ajudando a saúde do município, principalmente das nossas instituições. Então, eu queria falar para vocês, qualquer dúvida, podem me procurar. E vamos torcer aí para a gente conseguir aprovar esse projeto antes da indicação das emendas impositivas para o ano que vem, para a gente conseguir auxiliar aí o hospital, a PAI, talvez a Afeto, né, se a gente conseguir destinar a emenda para lá também. Beleza? Muito obrigado, gente.
Não havendo mais matéria a ser apreciada, na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 032/2025. Projeto de lei complementar 032 de 2025. Altera a redação do artigo 6º e do parágrafo 7º do artigo 7º da lei complementar número 2118 de 8 de maio de 2017 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 6º da lei complementar número 2118 de 8 de maio de 2017 passa a vigorar acrescido do parágrafo 6º, possuindo a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 8º. Das áreas consideradas de expansão urbana, definidas em lei municipal, o empreendimento deverá respeitar todas as condições técnicas dispostas na presente lei, podendo, entretanto, se utilizar da legislação do condomínio de lotes, especificamente quanto à definição jurídica do empreendimento, como sendo um condomínio, inclusive tendo ampla liberdade para estabelecer, por meio de convenção de condomínio e do regimento interno, devidamente aprovados e arquivados no cartório de registro de imóveis, os direitos e as obrigações a eles atribuídos, bem como todas as demais normas relativas à convivência entre eles e à utilização das unidades autônomas e compartilhadas. Artigo 2º. O parágrafo 7º do artigo 7º da Lei Complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, parágrafo 7º. O percentual previsto no inciso 3º do parágrafo 1º desse artigo para áreas verdes pode ser reduzido ou até mesmo zerado em parcelamento de solos que atendam os seguintes requisitos cumulativos. Inciso 1º. A área a ser parcelada deve possuir a área total na matrícula do imóvel de no máximo 15 mil metros quadrados, quando da entrada em vigor desta alteração da lei. Inciso 2º. O perímetro da área a ser parcelada deve confrontar, no mínimo, em duas faces por loteamentos ou desmembramentos já aprovados ou áreas consolidadas já ocupadas por residências e ruas. Inciso 3º. A área institucional deverá, prioritariamente, ser doada na área parcelada, cabendo, entretanto, a doação em área distinta do loteamento ou em terreno declarado de utilidade pública pelo município para fins de desapropriação, a critério do Executivo Municipal, mediante solicitação do interessado e desde que a área substituta seja de igual ou maior valor que a área a ser substituída. Inciso 4º. A área institucional deverá cumprir o percentual de 5% previsto no inciso 2º do parágrafo 1º desse artigo. No entanto, a mesma poderá ser doada ao município em outra localidade, fora do empreendimento, ou mesmo através de permuta em serviços ou materiais de mesmo ou maior valor, desde que haja a expressa anuência pela administração pública e a autorização pelo chefe do executivo. Inciso 5º. Os fundos e laterais dos lotes deverão ser separados das áreas verdes e ou áreas de preservação permanentes, APPs, se houver, assim como das demais áreas institucionais, através de vias públicas ou por muro de alvenaria ou alambrado com paisagismo, com no mínimo 2,60 metros de altura, construído juntamente com a infraestrutura do loteamento pelo loteador. Inciso 6º. As ruas de acesso ao parcelamento, ou seja, as que conectam o tecido urbano existente ao empreendimento desejado, poderão ter largura mínima compatível com a finalidade de acesso à área do parcelamento. Assim como poderão, neste trecho de passagem, haver a ausência de calçadas, quando devidamente comprovada a não possibilidade da existência das mesmas. No entanto, desta forma, torna-se obrigatório que o empreendimento seja um condomínio fechado, cuja passagem anteriormente citada seja restrita aos moradores do empreendimento. Inciso 7º. As ruas internas do parcelamento poderão ter largura mínima de 7 metros quando se tratar de um condomínio fechado ou de um loteamento aberto. No entanto, devido à redução da largura da rua, só será permitido o estacionamento de veículos em apenas um dos lados das vias, assim como as calçadas deverão ter no mínimo 1,5 metro de largura. Inciso 8º. Quando condomínios fechados, os lotes deverão ter áreas mínimas a partir de 150 metros quadrados, no qual a testada dos mesmos deverá contar com, no mínimo, 7,5 metros, não sendo permitido o seu desmembramento. Inciso 9º. Quando loteamentos abertos, os lotes deverão ter áreas mínimas a partir de 160 metros quadrados.
no qual a testada dos mesmos deverá contar com no mínimo 8 metros, não sendo permitido seu desmembramento. Inciso 10º. Em ambos os casos, seja para loteamentos abertos ou para loteamentos fechados, faça necessária a solução técnica, legal e viável, além de ecologicamente correta para a implantação de toda a infraestrutura básica obrigatória, aprovada nos órgãos competentes. O uso das biodigestoras poderá ser realizado apenas em caráter excepcional, quando tecnicamente justificável, ou então, quando a concessionária de água e esgoto não puder atender ao respectivo local. Inciso 11. A instalação de biodigestoras por parte do proprietário poderá ser realizada de modo excepcional, como solução para o tratamento de esgoto, em loteamentos abertos ou fechados, de modo que é terminantemente proibida a comercialização dos lotes sem a sua devida instalação concluída. É de responsabilidade do proprietário do lote a realização contínua da manutenção do sistema biodigestor, sendo que se torna vedada a venda de qualquer área que não possua tal instalação devidamente comprovada. Inciso 12. Nos casos em que excepcionalmente for autorizada a adoção de sistema de biodigestores como solução para o tratamento de esgoto, estes, por sua vez, deverão também ser eficientes quanto ao tratamento das águas negras e das águas cinzas, produzidas pelos futuros moradores. Artigo 3º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei 2.118, de 8 de maio de 2017. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho para apreciação desta egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que altera a redação do artigo 6º, para acrescentar o inciso 8º, bem como o parágrafo 7º do artigo 7º da Lei Complementar número 2.118, de 8 de maio de 2017, a qual trata sobre o parcelamento do solo urbano do município. Referido projeto de lei faz-se necessário para adequar a redação do texto normativo para a realidade urbanística de Bueno Brandão, tratando de casos essenciais como vazios urbanos. A possibilidade de o empreendedor realizar a doação de área institucional em área distinta do loteamento, bem como a definição das biodigestoras como uma solução ecologicamente sustentável e indicada como infraestrutura básica, ainda que de modo excepcional. Desse modo, visa-se primeiramente acrescentar o inciso 8º no artigo 6º, para permitir ao loteador ou proprietário do empreendimento a definição jurídica do loteamento como sendo um condomínio. Porém, tal possibilidade envolve apenas a questão jurídica da convenção do condomínio e de seu regulamento interno, de modo que todas as especificidades técnicas necessárias permanecem iguais e inalteradas para os loteamentos, inclusive para aqueles considerados como área de expansão urbana. Assim sendo, com a aprovação desse projeto de lei, passa a ser permitido no âmbito municipal que o empreendedor indique a área institucional a ser doada para o município, em uma localidade distinta do empreendimento, de modo que esta poderá ser melhor aproveitada em benefício do interesse público, porquanto a área institucional doada dentro do próprio empreendimento fica por muitas vezes imobilizada de utilização por outras pessoas, que não os proprietários residentes daquele local, limitando, portanto, a sua utilização pela coletividade. Não obstante, poderá ainda o município se beneficiar da doação da área institucional através da realização de permuta em serviços ou materiais de mesmo ou maior valor da respectiva área. Porém, para este caso, torna-se essencial a anuência prévia pela administração pública, de modo que se visa, com tal implementação, beneficiar ainda mais o interesse público, pois tais serviços ou materiais seriam empregados em obras públicas de interesse coletivo. Ainda, na redação definida pelo inciso 6º, há a menção das águas definidas comumente como das áreas definidas comumente como vazios urbanos, as quais tratam-se das áreas que não conseguem destinação adequada, pois não se encaixam nas regras definidas pelo parcelamento do solo e ficam, na maioria das vezes, definidos apenas como lotes vagos. Deste modo, com tal regulamentação, tais áreas passarão a ter a sua devida utilidade e utilização pelos proprietários, o que já é um pedido de diversos cidadãos há anos. Destarte, passa a ser definido com a presente alteração normativa que, tanto para os loteamentos abertos ou para loteamentos fechados, torna necessária a instalação de uma solução técnica, legal, viável e ecologicamente correta, a qual fará parte da infraestrutura básica obrigatória do empreendimento, de modo
que tanto a sua instalação, bem como a sua manutenção, será por conta específica do proprietário, ficando terminantemente proibida a venda de qualquer área sem a devida comprovação de tal instalação. Excepcionalmente, para o cumprimento desse requisito legal, poderá ser autorizada e realizada a instalação das fossas biodigestoras, desde que justificada tecnicamente ou, então, quando houver a negativa da prestação de serviços por parte das concessionárias de água e de esgoto no referido local. Assim sendo, diante de todo o exposto, fica evidente o atendimento aos interesses públicos com tal alteração legislativa, de modo que conto com a compreensão e o apoio de todos para esta aprovação tão importante para o nosso município. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 032/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, também meus colegas vereadores, também o pessoal, né, os servidores da Câmara, e também ao público que não vai nos acompanhar depois pelas redes sociais. Só deixar assim, a minha posição sobre esse projeto, né, e também meu voto, né, a favor. Então, esse projeto de lei complementar 032, ele se trata da mudança, né, uma mudança na lei complementar de 2118, que se trata da lei de parcelamento do solo. Então, esse projeto veio para nós, chegou na Câmara em meados aí de janeiro, e quando foi, né, foi colocado na ordem do dia para ser votado, então, eu vi, junto com o Rodrigo e o vereador Lourenço, né, meus colegas, assim, uma preocupação em relação ao que estava nos incisos. Uma vez que, assim, que se trata de uma lei de parcelamento do solo, então é um projeto assim, muito complexo, e às vezes assim, eu tenho dificuldade, porque aí é engenheiro, arquiteto que tem, né, conhecimento desse projeto. Então, não era a minha área. Então, eu fui procurar, né, ajuda, sentei junto com o Rodrigo, com o Lourenço, e também o ex-vereador Antônio Marcos Martins, porque ele entende muito bem dessa parte, né, lei de parcelamento do solo. Então, passado uns dias, né, o projeto já estava para votar, e aí o Rodrigo teve a iniciativa de pedir o substamento do projeto, para a gente estudar melhor e depois discutir entre os colegas o que poderia ser melhorado nesse projeto. E então, né, o Rodrigo, né, teve iniciativa de reunir com os colegas junto com o prefeito, né, partiu dele, de reunir, que a gente reunisse junto com o prefeito, e todos os vereadores que estão aqui presentes hoje estavam na reunião, né, o vereador Nino, o vereador Eduardo, o Lucas, o Bug, o Rodrigo e o Lourenço, e eu. E nessa reunião, então, a gente colocou as nossas dúvidas referentes a esse projeto, e eu anotei todos os pontos que poderia ser melhorado nesse projeto. E aí, passados uns dias, né, eu conversei com o Lourenço e o Rodrigo, junto com o Gustavo, e também conversando com o Juninho Basílio também, que ele que foi o autor do projeto. Eu fiz algumas alterações nos incisos. Aí eu queria até fazer a leitura aqui dos incisos, rapidinho. E, inclusive, eu fiz a indicação que foi aprovada pela Câmara para encaminhar as alterações, né? Então, foi feita uma sugestão que melhorasse, né, que a gente discutiu lá na Prefeitura, e os levantamentos que foram colocados lá, que todos os vereadores falaram. Então, eu fiz a alteração, junto com o Juninho Basílio, e junto com o doutor Gustavo, que é o assessor da Câmara. E, então, foi feita a indicação passou por aqui.
Então, aqui no inciso 1º, eu vou fazer a leitura só dos incisos que eu fiz a alteração, que os demais não teve alteração. Então, continua a mesma coisa. Então, o primeiro inciso ficou assim: a área a ser parcelada deverá estar inserida em imóvel cuja área total constante da matrícula não exceda 15 mil metros quadrados da data de entrada em vigor dessa lei, desta alteração da lei. Antes, o projeto anterior, ele trazia 20 mil metros. Então, a gente está tratando de loteamentos atípicos, que dentro da cidade, né, ao redor da cidade, tem vários loteamentos pequenos. Então, de forma de estimular esses loteamentos, pequenos loteamentos, a estar loteando, ou seja, de forma de condomínio fechado, ou loteamentos abertos, para estimular. Então, a área, a gente está tratando de loteamentos menores que 20 mil metros. Se a gente coloca 20 mil metros, aí pode, né, algum, né, de querer, né, sempre tem, né, um jeitinho, né, brasileiro de dar um jeito de fazer um loteamento. Então, a gente está tratando de loteamentos menores que 20 mil metros. Então, a gente colocou, a gente sugeriu 15 mil metros, que daí fica bom para todo mundo. Que são loteamentos pequenos, a gente quer estimular para que esses vazios urbanos também se expandam. Que construas, né, que pessoas tenham interesse de construir, vender, lotear, então aumentar. Você pode ver que dentro da cidade tem vários vazios urbanos. Então, é uma forma de estar estimulando. O inciso 6º. As vias de acesso ao parcelamento, entendida como aquelas que conectam o tecido urbano existente ao empreendimento pretendido, poderão ter largura compatível apenas com a finalidade de acesso à área parcelada. Nesses trechos, poderá ser admitida a ausência de calçadas, desde que comprovada tecnicamente a impossibilidade de sua implantação. Nessa hipótese, o parcelamento deverá ser obrigatoriamente configurar-se com condomínio fechado, sendo a via de acesso restrita exclusivamente aos moradores do empreendimento. Seja, a via é exatamente aquela entrada. Vou dar um exemplo, assim, ali onde tem da família da sogra do meu colega Lourenço, nosso colega Lourenço. Dos dois lados, a entrada desse loteamento já é uma rua estreita. Então, não tem como fazer a calçada ali. Então, esse inciso trata-se exclusivamente desse acesso, que não, é tão estreito que não tem como dos dois lados já tem construção. Então, não tem como fazer calçada. Então, a gente está tratando justamente, exclusivamente desse caso. Sai toda hora. O próximo. O 7º, inciso 7º. As ruas internas do parcelamento deverão possuir largura mínima de 7 metros, independente de se tratar de condomínio fechado ou loteamento aberto. Em razão da largura reduzida, será permitido o estacionamento de veículo apenas um dos lados da via. As calçadas deverão ter largura mínima de 1,50 m. Antes do projeto, gente, ele trazia 5 metros de largura. Os moradores não poderiam estacionar na rua. Pensa, você não pode receber uma visita, né? Vai estacionar onde? O morador não pode estacionar em frente à sua casa. Então, aí a gente sugeriu a rua ter 7 metros de largura e um dos lados poder estacionar o carro. Então, ficou melhor. Desse jeito ficou melhor. Inciso 10º. Em ambos os casos, seja em loteamentos abertos ou fechados, é obrigatória a implantação de toda a infraestrutura básica por meio de soluções técnicas, legais, viáveis e ecologicamente adequadas, devidamente aprovadas pelo órgão competente. Ressalta-se que o uso de biodigestores deverá ser adotado apenas em caráter excepcional, quando tecnicamente justificado e autorizado pelos órgãos responsáveis, não isentando de nenhuma hipótese do parcelamento da execução integral das obras em infraestrutura. Aqui fala assim, em caso excepcional,
de colocar bombas de biogestoras. Esse o último caso, não ter condições mesmo de colocar, aí coloca-se as biogestoras. O 11, é o último agora, gente. Nos casos em que, excepcionalmente, for autorizada a doação de biodigestores como solução de tratamento de esgoto, será obrigatória sua instalação pelo proprietário, tanto em loteamentos abertos quanto fechados, bem como a realização contínua de sua manutenção. Fica terminantemente proibida a venda de qualquer área que não possua a instalação de biodigestor devidamente comprovada. A pessoa tem que, além de seguir as normas técnicas, eu não posso vender o loteamento, o dono do loteamento não pode vender o loteamento, né, sem estar tudo aprovado, né, sem os biodigestores, né, no caso, não precisar digo assim, em último caso, precisar colocar os biodigestores, então, além dela ser obrigatória a instalar, e também dar a manutenção. Né? Não é simplesmente colocar e não dar manutenção, porque causa, né, o transtorno depois de ter vazamento e tudo. Então, ela é obrigada, né, o loteador é obrigado a dar manutenção. Então, são esses incisos que a gente sugeriu a mudança para que o projeto fique melhor, que adequar ao projeto e também está estimulando, né, os loteadores a construir, né, lotear, vender, para completar esses vazios urbanos, a construção de vazios urbanos. Então, com certeza, eu voto a favor, porque é uma coisa muito importante para o município. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Só tirar uma dúvida, até pedir a presença do Dr. Gustavo aqui. No artigo 1º do projeto, fala que vai vigorar acrescido do parágrafo 6º. Só que está acrescendo o inciso 8º. Isso daqui dá para emenda ou resolve na... faz pela redação final? Beleza. Certo, então. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 032/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 032/2025. Vereador Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. O projeto de lei complementar número 032/2025 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação número 028/2025 do vereador Aristeu Brolese Filho. Indicação número 028/2025. Senhores vereadores, o vereador que este subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto ao secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos a possibilidade de realização de manutenção e recuperação da ponte no bairro Vargem Grande, entre o depósito Guaçu Pisos e a residente Fabiana Furquim, sendo esta na estrada principal. Trocar as manilhas com a altura de 1 metro. Justificativa. Fazer a troca de manilhas em manilhas maiores, com 1 metro de altura. As atuais estão pequenas, causando alagamento sobre a ponte quando o volume das chuvas são intensos. Sala de sessões, 3 de julho de 2025. Vereador Aristeu Brolese Filho, 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 028/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 028/2025 foi aprovada por 6 votos favoráveis.
Leitura pelo secretário do requerimento número 044/2025, da vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Requerimento 44 de 2025. Os vereadores que este subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais e legais, vêm respeitosamente requerer que, após a devida tramitação, seja encaminhado o requerimento ao Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. A quantidade e os nomes dos funcionários que estão trabalhando regularmente conforme a legislação trabalhista na empresa BB Embalagens no município de Bueno Brandão. E 2. O valor total gasto na reforma e ampliação do galpão municipal Moacir Beguini, onde a supramencionada empresa está instalada. O solicitado no item 1 justifica-se devido aos termos da Lei Municipal número 1798 de 2009, em especial o inciso 4º do artigo 3º. Sala das Sessões da Câmara Municipal, plenário Jorge de Paula Borges, 2 de julho de 2025. Cláudia Cristina de Lima e Sá, Lourenço Santana Ribeiro e Rodrigo Arrelaro. Em votação, em turno único, do requerimento número 044/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 044/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.